Olá, meu nome é Paulo Henrique, eu sou professor de literatura, eu dou aula de literatura há muitos anos. Trabalhei muito tempo em colégio, em cursinhos e tal. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre a obra Quincas Borba do Machado de Assis. Uma obra espetacular de um autor também espetacular. Tá certo? Então, pessoal, vamos lá ver a obra e que sirva como uma revisão, que sirva como algo que ajude bastante vocês no vestibular. Ah, nada substitui a leitura, hein? Ah, vamos lá. Tchan, vamos começar. O, o Machado de Assis, tá ele aí, Quincas Borba, é um romance realista. É um romance da época realista. E é um romance da fase realista do Machado de Assis. Tá certo? O Machado de Assis, nós temos que saber, ele tem duas fases. Uma primeira romântica, tá certo? O romantismo era aquele movimento subjetivo, individualista, sentimental, não sei o quê, da ascensão da burguesia ao poder. Estas obras dele, citamos aí Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, romances românticos. A segunda fase do Machado de Assis, que é a fase mais considerada, que é a fase considerada mais forte dele, é a fase, tá aí, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro. Esses três livros, esses três são os grandes livros do Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, que é o nosso livro, e Dom Casmurro. Tem também Esaú e Jacó e Memorial de Ares, nessa fase. Tá certo? Olha, pessoal, o Machado de Assis, muita gente fala qual é o maior escritor brasileiro. Eu não gosto disso de maior escritor brasileiro, porque não dá para nomear assim um maior, né? Quem é? Guimarães Rosa? Guimarães Rosa. Drummond foi um grande poeta, e o pessoal geralmente aponta o Machado de Assis, sem dúvida. Machado de Assis, se ele não é o melhor, ele está entre os melhores escritores brasileiros. Pelo menos como romancista e como contista. E vai aí as três grandes obras dele. Vão aí as três grandes obras dele. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Olha o Machado de Assis aí, tá? Ele tem uma origem extremamente humilde, tá certo? Ele nasceu no Morro do Livramento e vai morrer em 1908, no Rio de Janeiro. Ele nunca saiu do Rio de Janeiro, tá certo? Ele dizem que quando ele era menino, bem menino, ele chegou a vender bala. Tinha um tabuleiro assim e vendia bala na rua. Ele era bastante humilde. Mas ele sempre foi autodidata. Ele começou a frequentar as primeiras letras e tal, mas não foi em frente e aprendeu tudo sozinho. E vai aí uma coisa espetacular. Tornou-se o nosso maior romancista, o nosso maior contista, falava várias línguas e discutia com os grandes pensadores da época, não só brasileiros, como também de fora do Brasil. Uma inteligência como poucas. Tem um fato que precisa ser falado, na minha opinião. Ele trabalhou como aprendiz de tipógrafo na Tipografia Nacional, está escrito aí. O chefe dele era o Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícias. E dizem que o Machado de Assis, garoto, ele se escondia. Ele se escondia nas escadarias do prédio, ele se escondia ali nos lugares para ler. E ele ficava lendo, lendo. E óbvio que o Manuel Antônio de Almeida, que era o chefe, percebeu. Até porque o trabalho podia não render, ou sei lá eu. E chamou o Machado de Assis, o garoto, e falou: Você lê durante o expediente? Você vem aqui para trabalhar, mas você lê? E o Machado falou: Leio. O que é que você lê?
Provavelmente, o Manuel Antônio de Almeida achava que ele lia aqueles romances românticos da época que faziam muito sucesso. E o Machado começou a dizer os livros, eu leio isso, leio aquilo, que eram livros pesados, livros difíceis. E o Manuel Antônio de Almeida falou: "Eu não acredito. O que é que você entendeu de tal? E desse outro? E da". E o Machado começou a falar. E começou a discutir com o Manuel Antônio de Almeida, discutir num debate de troca de ideias. E o Manuel Antônio de Almeida percebeu que ali estava uma inteligência rara, brilhante. E disse para o Machado: "Você não precisa mais ler escondido. Eu vou te trazer livros. Depois que você ler, você vem conversar comigo". Então eu acho, pessoalmente, particularmente, que o Manuel Antônio de Almeida foi de uma influência muito boa e muito positiva em Machado de Assis. Tanto é que Memória de um Sargento de Milícias é um romance, vamos chamar ele de romance, vai, que tem humor, pega as pessoas e tal. Característica que você vai encontrar o Machado. Não estou dizendo que seja, mas não sei, pode ser. O Machado vai casar com uma mulher chamada, uma portuguesa chamada Maria Carolina Xavier de Moraes, de Novaes. Maria Carolina Xavier de Novaes. Falamos dela já. Ele teve o valor dele reconhecido em vida. Quando o Machado faleceu, a Carolina já tinha falecido. Ela faleceu em 1904. Ele vai falecer em 1908. Ele faleceu de uma doença que dá na... Não sei o nome da doença, difícil, tentei ver, mas difícil. Que dá na boca, e enche a boca de feridas, principalmente a língua e a garganta, e a pessoa acaba morrendo de maneira muito dolorida, sufocado. Quando ele estava falecendo, últimos momentos dele, um amigo perguntou: "Quer que chame um padre?" E com muito esforço ele disse: "Não, chamar um padre agora seria negar toda a minha obra." Ele sempre foi ateu, tá? E combateu a igreja em alguns aspectos. Ele faleceu instantes depois e dizem que a última frase dele foi: "A vida é boa." E ele faleceu. O enterro dele, acho que foi o Rio de Janeiro inteiro, tá certo? Foi um cortejo enorme. Mas pouco depois que ele faleceu, as igrejas no Rio de Janeiro estavam todas em silêncio. Sabiam que ele ia falecer, né? Questão de horas, de dias, de horas. E as igrejas estavam em silêncio, não batiam os sinos. Quando ele faleceu, alguém saiu de lá e avisou o padre na igreja mais próxima. O padre na igreja mais próxima começou a badalar os sinos. A outra igreja ouviu os sinos batendo, a outra ouviu, e as igrejas todas bateram os sinos. É claro que tem que pensar em 1908, umas cidades bem mais silenciosas, bem diferentes do que são hoje. E os sinos todos bateram. E a hora que os sinos bateram, badalaram, a população ouviu e falou: "Acaba de falecer o nosso maior escritor, Machado de Assis." Estava combinado. Nas escolas, as aulas pararam, foram-lhe feitas homenagens e tudo mais. Valor reconhecido em vida. Brilhante escritor. O Machado de Assis, vamos em frente aqui. Opa, tá, Vitor. Foi todo errado. Machado de Assis, como eu disse, foi o nosso maior romancista. Mas ele não falam muito da poesia dele. Mas quando a mulher dele faleceu, ela é essa aí. Ele fez um poema para ela. Que ele, que não é considerado um grande poeta, mas o maior romancista e contista que nós tivemos, ele fez um poema para ela, um soneto. E esse soneto é um dos mais belos sonetos da língua portuguesa. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei,
pobre querida, trazer-te o coração de companheiro. Pulsa-lhe o mesmo afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez nossa existência apetecida. E num recanto, pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e hoje mortos nos deixa separados. Que eu, se trago os olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. É um soneto muito bonito, principalmente o pedaço do Trago-te flores, essa estrofe. Restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e hoje mortos nos deixa separados. O Machado de Assis. Bom, como eu disse, o Machado foi realista. Isto é, segunda metade do século XIX, 1850. A burguesia estava no poder e tinha o seu poder consolidado. E o que nós temos nessa época? Nós temos um desenvolvimento científico muito grande. A ciência domina, o pensamento científico domina. Isto é, todo conhecimento deve basear-se na observação e no registro, como a física, como a química, como a biologia. E a partir da observação e do registro, eu vou criar leis imutáveis, leis da física, da química e assim por diante. Ora, a literatura não faz isso, as humanidades não são assim. Então, o realismo, eles acham que o escritor tem que agir como um cientista. Na hora que ele escreve, ele deve olhar para a sociedade, registrar a sociedade tal como ela é. Então, não é um movimento de grandes emoções, não é um movimento assim, é um movimento objetivo, tá certo? É um movimento bem objetivo, tá certo? E, a partir daí, eu vou ter oposição, realidade de maneira fria, agir como um cientista, objetivo e tal, temas sociais, só para a gente ver, você tem o Curtiço, o Mulato, o Luiz Azevedo, crítica às instituições burguesas, existe uma crítica, e vão agir como um cientista. Este é o realista, tá certo? Agora, o realismo, para a gente saber, aconteceu junto com o naturalismo. O naturalismo é um realismo exagerado. Ele aplica as teorias científicas. Então, o realismo no Brasil começou em 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas e Machado de Assis, e o Mulato, de Aloysio Azevedo, que é considerado iniciador do naturalismo. Mas vamos em frente. Agora, você não pode dizer que o Machado de Assis tenha sido um autor realista. Realista, você pode dizer que é um realismo à maneira de Machado de Assis, um realismo machadiano, tá certo? Ele buscou fotografar essa sociedade, não assim. Ele tinha consciência de que você não pode retratar e que essa verdade não é única para todo mundo. Cada um vê a coisa do seu jeito. Então, o que ele fez? Ele mergulha a fundo na alma humana. Ele faz uma psicologia e ele é muito pessimista. Ele é muito pessimista e ele tem um pessimismo. Ele é de um humor sarcástico, uma ironia, e ele trata as pessoas, a burguesia do Rio de Janeiro, do Segundo Império, com esse sarcasmo e mostrando aquela sociedade interesseira, tá certo? Mostrando isso, esta gente assim, ele faz um retrato social nos personagens dele absolutamente brilhante. O Machado de Assis, vamos lembrar, características do vestibular gosta. Estilo gramatical perfeito. A gramática dele é perfeita. Psicologia humana, ele vai mostrar as pessoas, mas com humor e ironia.
apesar do pessimismo, apesar da mesquinhez e da alma, do horror da alma humana, ele faz isto com humor. Por meio das pessoas, ele mostra uma sociedade cheia de intrigas, interesses e tal. As pessoas são coisas, tá certo? Pessimista, humor. E aí vem uma característica dele. A mulher em Machado de Assis costuma ser forte. Ela tem uma psicologia mais forte que o homem. Ela costuma ter uma psicologia mais forte que o homem. Vamos ver? Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás Cubas está lá. Ele cresce rico, ele é muito mimado pelo pai, aí ele se apaixona pela Marcela, né? Isso não deu Memórias Póstumas. Aí o pai dele fica muito impressionado e manda ele para a Europa. Ele vai para a Europa. Aí ele volta para ver a morte da mãe e o pai arrumou um casamento com a Virgília. Ele falou, eu caso com a Virgília. Mas amanhã aparece o Lobo Neves e rouba a Virgília dele. Tudo bem. Ele torna-se amante da Virgília. A Virgília é forte. Ele é fraco. Em Dom Casmurro, quem é forte? Não é a Capitu? É a Capitu que é a personagem forte. Tá certo? Não é o Bentinho. É a Capitu que bola um plano para ele não ir para o seminário. Tá certo? É a Capitu que é forte. Não, mas não vamos falar muito, então vamos falando do Dom Casmurro. E também, em Quincas Borba, o Rubião, que é o personagem central em Quincas Borba, vai herdar uma fortuna. A Sofia, ela é casada com o Cristiano Palha. E ele é malandrão e tal, consegue tirar o dinheiro do Quincas Borba, que é um cara muito ingênuo. Muito apaixonado pela mulher do Cristiano Palha, pela Sofia, que é uma mulher muito bonita. E é por meio dela que o dinheiro vai. A mulher é personagem forte, tá certo? Vamos em frente um pouquinho. Bom, o romance Quincas Borba é a história de Rubião. É verdade. O personagem central é Rubião. Tá? Deixa eu falar para vocês. O Quincas Borba, ele surgiu, foi no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um dia o Brás Cubas, lá no romance Memórias Póstumas, está andando pela rua e encontra um mendigo. Mendigo, mendigo. Quem é o mendigo? É o Quincas Borba, um velho amigo de infância dele. Ah, e tal, não sei o quê. E o Quincas Borba expõe uma teoria filosófica dele, que é o humanitismo, que a gente vai ver e tal. Mas aí o Brás Cubas ele encontra lá tal, explica o humanitismo, a gente vai ver. Mas o Quincas Borba recebe uma herança. O Quincas Borba fica rico, milionário, trilionário. E ele vai para Barbacena, tá? E torna-se rico. O romance Quincas Borba vai acontecer em Barbacena, ou começar em Barbacena, onde o Quincas Borba está rico, muito rico. Mas você não falou que o personagem principal é o Rubião? É. Mas vamos parar aqui. O Quincas Borba está rico, está lá em Barbacena, muito bem e tal. Dono da filosofia do Quincas Borba, dono da filosofia do humanitismo, vivendo em Barbacena. Mas o Quincas Borba é cada vez mais louco, né? E ele vem com as histórias do humanitismo e faz um discurso e o pessoal acaba se afastando dele, menos uma pessoa, que é o Rubião, um professor primário bastante ingênuo, que cuida do Quincas Borba. O Rubião ajuda, atura o Quincas Borba. O que é que o Rubião pensa? Esse cara tá louco e não tem parente, ninguém suporta. Ele vive dizendo, o Quincas Borba, que vai morrer. Bom, se ele morrer, para quem que ele vai deixar a fortuna dele? Só pode ser para mim. Então eu vou cuidar dele, vou aguentar ele. Tá certo? E aí ele vai. Mas o romance Quincas Borba não começa lá em Barbacena. Ele faz uma volta. O romance Quincas Borba começa no Rio de Janeiro. Com o Quincas Borba no Rio de Janeiro. Rico.
Aí ele vai lembrar das coisas e tal. O Rubião, perdão, vai começar com o Rubião no Rio de Janeiro. Tá certo? O Rubião está no Rio de Janeiro. E aí o Rubião vai lembrar das coisas. E o Rubião lembra das coisas e vai lembrar o que aconteceu, né? Tá. O romance começa assim. Rubião fitava a enseada. Ele já está com o dinheiro do Quincas Borba. O Quincas Borba já morreu, ele já herdou. Eram 8 horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas em verdade vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente. Que era ele, Rubião, há um ano. Professor, que é agora capitalista, olha para si, para as chinelas, umas chinelas de túnis que lhe deu recente amigo Cristiano Pali. Para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu, e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se Mana Piedade tivesse casado com Quincas Borba, pois é. Quando o Quincas Borba foi lá para Barbacena, o Rubião lá como enfermeiro, ajudante, ó, ele fez força por o Quincas Borba casar com a Piedade, que é a irmã dele. Mas não casou, tá certo? Não casou, ambos morreram. Está tudo comigo. Se ela tivesse casado, ia ficar com ela, a herança. Mas não, está comigo. Tá? E aí ele fala aqui, ó, caro leitor, esse Quincas Borba, se acaso fizesse o favor de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece, mendigo herdeiro, inventor de uma filosofia, a que tens agora em Barbacena. Logo que chegou, enamorou-se de uma viúva, senhora de condição mediana e parcos meios de vida, mas não, mas tão acanhada que os suspiros do namoro fizeram-se sem eco, tá certo? Chamava-se Maria Piedade, o irmão dela, tal, não sei o quê, o Rubião. E ele está lá, não casou. Bom, aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Depois eu falo. Aqui é a filosofia do humanitismo. Não há morte. Encontro de duas expansões. O que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que duas aldeias estão guerreando, brigando, lutando, guerra, por uma plantação de batatas. Ora, aquela que vencer vai ficar com as batatas. Se ela ficar com as batatas, ela vai ter batatas para comer. Então vai ficar tudo bem. A outra que perder vai ficar sem nada. Vai ficar sem nada. Assim é a vida. Vencedores e perdedores. Tá certo? Se a gente for dividir as batatas pelas duas, não vai dar. Então a paz é destruição. A guerra é conservação, porque alguém ganha e vai sobreviver. Ao vencedor, as batatas. Sempre. Ao vencido, nem piedade a gente vai ter. Ele não vai conseguir nem piedade. A vida é assim. Ao vencedor, as batatas. Ao perdedor, nada, nem compaixão. Essa é a filosofia do Quincas Borba. Tá certo? E aí ele vai. Tá certo? Caráter benéfico e conservador da guerra. Se a gente for dividir, nós dois vamos morrer. Então, é fundamental para a conservação. Tá? Sobrevivem os mais fortes, os mais aptos, os mais espertos, os mais bem adaptados. Os mais aptos subjugam os mais fracos. Isso foi escrito por um Machado de Assis. Se a gente pensar,
Isso aí pode ser uma crítica ao darwinismo social, que vai, uma crítica, tá? Ele está criticando, falando mal, né? Que vai ganhar força. Vem aí o racismo, o nazismo e tudo mais, e Machado parece que já faz a sua crítica a tudo isso, a discriminação. O Quincas Borba morre no início do romance, e o Rubião vai acabar sendo o herdeiro dele, que vai ficar rico. Tem que ser passagem que o Rubião, o Quincas Borba, quando estava vivo, arrumou um cachorro. Apareceu lá com o cachorro. E falou para o Quincas Borba, sabe, arrumei um cachorro, além de cuidar dele, tem que dar para o cachorro agora. Pois sabe o nome do cachorro? O nome do cachorro vai ser Quincas Borba. Mas Quincas Borba é o seu nome, sim, eu vou dar o meu nome para o cachorro. E quando o Quincas Borba morre, para quem ele deixa a herança? Ele deixa a herança para ele mesmo, Quincas Borba. Afinal, ele achava que ia encarnar no cachorro, depois da morte. Mas como o cachorro não pode administrar, quem vai administrar vai ser o Rubião, tudo. Então o Rubião ganha o dinheiro, mas tem que aguentar o cachorro, tá certo? E aí ele vai. Bom, o Rubião é dono de uma fortuna, está sempre coberto pelo cachorro, né? E tal, e ele está lá em Barbacena. E ele decide que viver em Barbacena, um homem rico como ele, de posses, não está muito certo. Ele vai para a corte. Ele vai morar no Rio de Janeiro. É mais condizente com a fortuna. E ele pega o trem. E ele vem na cabine lá do trem, ele e o cachorro, né? Na cabine. Então, no caminho, eles param numa estação de Vassouras, e entra na cabine um casal. A Sofia, muito bonita, e o seu marido, o Cristiano Palha. E aí vem os quatro na cabine até o Rio, de Vassouras até o Rio. E os quatro por quê? Porque é o Rubião, o cachorro e o casal, Cristiano e Sofia. E até que eles perguntam, mas esse cachorro, o senhor me desculpe a curiosidade, não tem nada com isso, eu não estou protestando nada. Eu queria saber por que esse cachorro está aqui, né? O que faz cachorro? Aí o Rubião, muito ingênuo, fala pro Cristiano, não, a história toda é o seguinte, Barbaceno, Quincas Borba, eu herdei a herança, e conta tudo. E o Cristiano, muito esperto, percebe duas coisas. Que aquele sujeito que é milionário, trilionário, é muito ingênuo, é uma isca fácil. E outra coisa que ele percebe é que o Rubião não tira os olhos da Sofia. Não é para menos, ela é muito bonita. E aí ele percebe, e aí ele vai levando a conversa e fala, olha, você vai para o Rio é um lugar assim, vamos fazer o seguinte, eu e minha esposa estamos à sua disposição para ajudá-lo a se estabelecer no Rio, para ajudá-lo a encontrar uma casa, tal, e ajudá-lo também, senhor me desculpe, a administrar essa sua fortuna, afinal de contas, o Rio é um lugar cheio de espertalhões, né? É, então, tá. O Cristiano é um homem vaidoso, é malandro também. E a mulher é muito bonita, ele gostava muito de exibir a mulher dele e ver que as pessoas desejavam, exibir a beleza. E eles vão para lá. Na corte, o Rubião vai encontrar amigos. Amigos, pessoas interesseiras. Tem muito interesse na fortuna dele, tá certo? E aí ele se apaixona pela Sofia. É claro que o Cristiano está administrando e está dando um jeito da fortuna passar para ele, Cristiano, tá? Pela ingenuidade. Esse trechinho que está aí eu acho muito significativo. É uma festa.
Eles estão na festa. E a Sofia sai para um terraço da sala, tem um terraço, e o Rubião sai também. E aí, o Rubião se declara para a Sofia. Ele ganha coragem e se declara. A Sofia fica embaraçada, ela fica muito embaraçada. Embora ela já tivesse, durante tá, incentivado a paixão do Rubião, tá? Até para o Cristiano pegar a fortuna dele. E ele se declara para ela. Ela fica atrapalhada. Aí ela diz para o Rubião: vamos voltar para a sala. Aí, ó, o texto. Mas podem ter dado pela nossa ausência. Quando ela fala nossa ausência, ele estremece diante deste possessivo. Nossa ausência. Achou-lhe um princípio de cumplicidade. Nossa. Concordou que podiam dar pela nossa ausência. Tinha razão, deviam separar-se. Não lhe pediu uma coisa. Primeiro é que não esquecesse daqueles 10 minutos sublimes. Eles têm estado no terraço. A segunda é que eles combinassem o seguinte: todas as noites, às 10 horas, fitassem o cruzeiro, olhassem para o Cruzeiro do Sul. Ele e ela, onde estivessem. Ele o fitaria também. E os pensamentos de ambos iriam ali juntos, íntimos, entre Deus e os homens. Vamos combinar. Todo dia, 10 horas da noite, nós vamos olhar para o Cruzeiro do Sul. E eu vou pensar em você e você vai pensar em mim. Vai ser o nosso segredo. Ela ficou muito embaraçada com isso e tal, e foram. A Sofia conta para o marido, o Cristiano Palha, e tal, que parece não se importar. Afinal, o Rubião tem muito dinheiro, ele está devendo muito dinheiro, e ele quer a fortuna do Rubião. A Sofia parece que tem certa repulsa pelo Rubião, mas ela é uma mulher muito bonita e tal. E ela tem uma paixão, uma atração por um jovem chamado Carlos Maia, que vai casar com uma sobrinha da Sofia, Maria Benedita. E ela tem, se fosse o Carlos Maia que tivesse feito a proposta para Sofia, eu não sei não. Ela teria ido, tá certo? O Rubião acaba por perder a fortuna, ele fica sem nada. Ao contrário do Cristiano, que vai enriquecer, adivinha como, tá certo? Aí os dois vão. E o Rubião também progressivamente enlouquece. Ele tem ataques de loucura, ele se imagina Napoleão III, tá certo? Ele está na carruagem, ele fica gritando ordens: eu sou Napoleão III e tal. O Cristiano interna no hospício, tá? Ele tem uma melhora, vai sair, e ele pede algum dinheiro para o Cristiano para dar de gorjeta aos enfermeiros que ajudaram. O Rubião pega o cachorro, pega o dinheiro e foge de volta para Barbacena. E ele vai morrer em Barbacena. Ele sai gritando pela cidade. Ele grita pela cidade: senhor embaixador, eu aqui estou. Senhor embaixador, eu aqui estou. Ao vencedor, as batatas. Ao vencedor, as batatas. E ele faz como se pegasse uma coroa e colocasse na cabeça. O Rubião é o rei dos tolos, dos ingênuos. Numa sociedade do Segundo Império, malandra, de aparências, tá? Em que as pessoas são, são coisas, e ele é o perdedor. A ele, nem piedade. Tá? O cachorro vai morrer também, vamos ver já. Tá? Opa, e aqui, vamos em frente. Aqui não está indo. Ele enlouquece ao vencedor as batatas. Eu apertei errado aqui.
E aí ele vai. E aí, então, esse aqui é o último capítulo. Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, o cachorro, que adoeceu também, ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Mas vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me perguntes, caro leitor, se ele, se o seu defunto homônimo, é que dá o título ao livro, e por que antes um que outro? Questão prenhe de questões, que nos levariam longe. Quem dá título? Cachorro ou o próprio Quincas Borba? Sei lá, vai nos levar longe. Eia, chora os 2 recentes mortos. Se tens lágrimas. Se tens riso, ri-te. Dê risada. É a mesma coisa. O riso e o choro são a mesma coisa. Um cruzeiro, Cruzeiro do Sul, que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz altos para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. O Cruzeiro do Sul continua lá, as estrelas. E pronto, acabou. Não vai alterar nada. E ficou aí. Eu tenho aqui uma relação, que eu fiquei em dúvida se colocava, eu acabei colocando em função de vestibular. Você tem o Rubião, que herda a fortuna do Quincas Borba, e herda a filosofia do humanitismo, e herda o cachorro. Ele é um ingênuo. Ele é um ingênuo no mundo de interesses e interesseiros. Termina na miséria. Cristiano Palha, marido de Sofia, ambicioso, frio, oportunista, vaidoso, usa da beleza da mulher, almeja uma posição social, não tem escrúpulos, não tem barreiras. Carlos Maia, jovem, vaidoso, snob, galanteador, conquistador, casa-se com Maria Benedita, mulher de Sofia. É desejado, sim, inclusive pela Sofia. Sofia, mulher vaidosa, extremamente bonita e consciente do poder que exerce sobre os outros personagens, principalmente sobre os homens, especialmente Rubião, sensual, dissimulada, dominadora, tá certo? Ela é fútil, tá? Meio confusa, mas ela tem muita segurança da beleza e da manipulação. Ah, a, a prima, né? a, 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 com quem ele casa, ela é. Bom, cadê? Onde é que eu estou? Benedito. Vamos em frente? Aqui. Ela casa, ao final, ela é prima da Sofia, mas ela casa com Carlos Maia. Torna-se submissa, ela se comprime, né? Camacho, personagem caricaturístico, politiqueiro, amigo de Rubião. Ele tem um jornal, então ele pede dinheiro. É um exemplo dos amigos de interesse. Dona Fernanda é uma mulher de boa índole e tal. Ela vai ficar com pena do Rubião, pega o cachorro e leva para o Rubião, né? Quando ele está no hospício. Tal. Promove o casamento de Carlos Maia com Maria Benedita, que é aquela lá que acaba submisso. E também temos no romance um retrato da sociedade improdutiva e parasita. Ninguém trabalha. Em que propuseram relações falsas e hipócritas, dominada pelo jogo de aparências. Quincas Borba é a afirmação dos valores humanistas. Desprovidos de moralidade. Tudo é permitido, desde que se sobreviva, se enriqueça, desde que os interesses, tá certo? É uma sociedade de interesses. A do segundo tem nada. Que Machado retrata muito bem aí.
viram como o realismo de Machado de Assis não é um realismo, ele é objetivo, mas não mostra, não descreve as pessoas, mas retrata o fundo das pessoas, a sociedade, o interesse. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Eu espero ter ajudado. Fiquem atentos. Um resumo aqui é bom, ajuda muito a ler o livro. Leia o livro, resolva questões, leia resumo, mas o melhor mesmo é ler o livro. Boa sorte, que você realize seus desejos. Tchau, tchau.